7 de agosto de 2020, eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos. No vídeo de ontem, eu trouxe um assunto aqui onde leis existem, mas com 2 pesos e 2 medidas. Pensão por morte, por exemplo, para quem ganha salário mínimo, hoje, depois da reforma da Previdência do dia 13 de novembro de 2019, quem se aposentar depois aí do decreto 103, certo? Quem ganhar ter aí direito, direito adquirido da pensão de morte do seu esposo e se aposentar por idade, por exemplo, um dos benefícios terá que ser reduzido, né? E em contrapartida, para servidores públicos, no caso de ministros, que já ganha R$ 39,2 mil, esses valores podem se manter por igual, sem nenhuma redução, nem para a pensão por morte e nem para a aposentadoria por direito adquirido, certo? Bom, trazendo esse assunto ontem, eu quis também trazer novamente esse assunto dos direitos adquiridos, dos direitos das novas regras após a reforma da Previdência, certo? Olha só, o que mudou na realidade na pensão por morte após a reforma da Previdência aí em 2019? Todos nós já sabemos, mas a pensão por morte é um benefício previdenciário destinado aos dependentes do segurado que veio a falecer ou teve sua morte decretada judicialmente em caso de desaparecimento, certo? Dessa forma, para ter este direito, o segurado precisa estar na qualidade de segurado na data do óbito ou os dependentes precisam comprovar através de documentações a qualidade de dependente. Por exemplo, caso seja filho, apresenta certidão de nascimento, certo? Olha, depois do dia 13 de novembro de 2019, certo? A reforma foi promulgada. O valor da pensão por morte passou a ser correspondente a uma cota familiar acrescida de um percentual por dependente, por filhos, né? Conforme as novas regras, o valor da pensão será equivalente a uma cota familiar de 50%, no valor da aposentadoria que o falecido recebia ou que ter direito se fosse aposentado por invalidez na data do óbito. Será acrescido a esse valor ainda uma cota de 10% por dependente. Por filhos, por exemplo, se tem 4 filhos, acrescerá aí 40%, em cima de 50%, você irá receber 90% da pensão, certo? Por exemplo, olha, a mesma lógica é seguida quando há mais dependente. Preste atenção aqui nos valores, nas porcentagens acrescida quanto ao valor aí do benefício e os dependentes. Em caso de 2 dependentes, 50%, para a esposa ou esposo, mais 10% e mais 10% no caso de 2 filhos, total 70%, certo? Em caso de 3 filhos, 50% para a esposa ou esposo, mais 10%, mais 10%, mais 10%, total 80%. Quem tem 3 filhos ou 3 dependentes, a esposa e mais 2 filhos, receberá aí 80%. Em caso de 4 dependentes, 3 filhos e a esposa ou o esposo, receberá 90%, pois juntará 10%, mais 10%, mais 10%, mais 10%, total 90%. Por fim, em caso de 5 dependentes ou mais, 50% da regra, é válida para o esposo ou para a esposa,
mais 10%, 10%, 10%, até totalizar 100%. Então, uma casa que tem a esposa e mais 4 filhos receberá 100% do valor da pensão, certo? O valor final obtido com essa soma é dividido em partes iguais entre todos os dependentes, certo? Porém, existe uma exceção nesse caso. Em caso de dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será de 100%, certo? Se existe alguém na família com essas condições, certo? Até o limite máximo do teto previdenciário, que é hoje de 6.101 e alguns quebrados, certo? Não estou bem na memória agora. Olha só. E para que o valor supere o limite máximo do teto da Previdência, será pago uma cota familiar equivalente a 50% mais 10% por dependente. Outra alteração importante de ser destacada é referente ao que acontece quando encerra a qualidade de dependente de um dos beneficiários. No caso dos filhos, quando atingir 21 anos, por exemplo, nesse caso, a sua cota por dependente será cessada também, ou seja, 10% acrescido em razão desse dependente não será mais acrescido no valor da pensão. Quanto mais os filhos vai ficando de maior, vai ultrapassando a casa dos 21 anos, mais a pensão aí vai sendo reduzida, pois esses filhos vão parar de receber a sua cota de 10%, certo? Na prática, se houver 2 ou mais dependentes, quando a qualidade de dependente de um desses cessar, o valor do benefício ficará de mais menor, certo? E sofrerá uma redução, um desconto de 10% por dependente que vai deixando de ganhar, de estar dentro dessa regra, certo? Bom, agora o ponto básico, né? Que eu acho isso injusto, porque quanto mais lei, quanto mais se tem condições financeiras, mais as leis protegem. Quanto menor as suas condições financeiras, mais a lei também tira de você. Eu não entendo por quê, né? Mas na realidade a gente já sabemos, só que hoje a gente tem que ficar, colocar zip na boca, porque se não colocar o zip na boca, muitas coisas erradas estão acontecendo e a gente está vendo a olho nu, certo? Então, deixe que Deus puxe o pé, o dedinho de nego aí quando for necessário, certo? Mas vamos lá. A acumulação da pensão com outro benefício. A reforma da Previdência trouxe também mudanças referentes à possibilidade da pensão por morte ser acumulada com aposentadoria ou pensões de outro regime, por exemplo. As pensões precisam obrigatoriamente ser de regime diferente. A exceção é para pensões decorrentes do exercício de cargo acumuláveis, no caso de servidores públicos, né? Quer dizer, para servidores públicos pode acumular, como o caso aí dessa servidora do Distrito Federal, que já ganha 39,2 mil reais e a sua pensão com a sua aposentadoria passou do teto. E para o julgamento do STF, isso é normal, certo? Bom, mas como ficará o valor nesse caso, ou nesses casos, né? Olha só, o segurado irá receber um valor integral somente do benefício que for mais vantajoso, ou seja, do maior valor. Já do outro benefício, ele receberá apenas uma parte, respeitando uma porcentagem. Exemplo, 60% do valor que exceder um salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos. 40% do valor que exceder 2 salários mínimos ou até o limite
de 3 salários mínimos, ou 20% do valor que exceder 3 salários mínimos ou mais do limite do quarto, certo? 10% do valor que exceder 4 salários mínimos e por aí em diante, certo? Então, se a pessoa recebe, por exemplo, 1.045 em uma, 1.800 em outra, ou 2.000 e pouco em outra, um desses benefícios terá valor reduzido, certo? Bom, olha, para quem ganha 60% do valor que exceder o salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos, né? Então, se você receber em uma pensão até 2 salários mínimos e na outra você receber uma, então, na contagem dele você ultrapassou o teto, né, dessa soma, então um deles vai ser reduzido até 60%, certo? Bom, como já percebemos com a leitura, desse conteúdo, como foi as principais mudanças da pensão por morte com a reforma da Previdência, que foram diferentes em valores de benefício. Mas para quem ganha aí parte maiores, valores maiores, como de servidores públicos, não foi mexido aí muita coisa. Então, quanto mais se tem, mais os direitos são protegidos. Quanto menos se tem, as leis também tratam aí de puxar o tapete desses trabalhadores, infelizmente, né? Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, desse assunto. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo.